Olá, estudantes! Na videoaula de hoje falaremos um pouco sobre a educação no Brasil no período imperial e no início da República, ok? Vamos abordar alguns pontos essenciais que vão influenciar na evolução do campo educacional brasileiro e nosso sistema educacional. É interessante observarmos que muito do nosso sistema educacional atual, ele tem um certo resquício da chegada da família real portuguesa, já que ele trouxe diferentes avanços, cursos superiores, a primeira biblioteca pública. Já na Primeira República, nós tivemos toda uma inovação e a ideia de uma criação de uma estrutura docente, pensando na formação de novos professores. Por isso que, se por um lado você teve todo um processo no Brasil imperial, nós tivemos um desenvolvimento e concretização no período republicano, que vão desenvolver o sistema educacional brasileiro com a ideia de formação de novos corpos docentes. É interessante nós observarmos inicialmente que na educação imperial, durante o período do Império Brasileiro, nós tivemos iniciativas limitadas e elas eram muito direcionadas para as elites nacionais. Nós podemos tomar como ponto de referência a chegada da família real portuguesa em 1808, que vai trazer várias mudanças, como a criação de cursos, como a imprensa régia, algo essencial para a publicação de livros, para a publicação de decretos, já que muito material no passado ele era enviado para Portugal e depois devolvido ao Brasil. Daí que é muito importante a criação da nossa primeira biblioteca pública. Uma coisa que nós devemos ter em mente é que, até então, muito da educação brasileira ela estava associada à Companhia de Jesus, aos jesuítas, que estava desde o século XVI até meados do século XVIII, que durante um grande período no primeiro século vai ter uma liderança do jesuíta Manuel de Nóbrega, no qual você tem um sistema educacional moldado seguindo toda uma estrutura pensando na Igreja Católica e vai ter toda uma estrutura educacional no Brasil por 210 anos. É claro que nós não podemos esquecer que o Brasil, como colônia, ele ainda não tinha aquela estrutura de desenvolvimento. Tanto que os filhos da elite colonial, muitos deles eram educados por padres, ou no máximo em conventos, ou em alguns casos, eles iam estudar fora do Brasil e depois retornavam para o país para assumir cargos. É por isso que a chegada da família real portuguesa cria um grande impacto, já que você vai ter a criação de cursos superiores, a imprensa régia, a biblioteca pública e uma série de elementos que vão ser fundamentais, por exemplo, para aquilo que vai ser a raiz de uma inteligência, que vai ser a classe pensante, a classe intelectual, que vai pensar questões no contexto nacional, no contexto brasileiro. Inclusive, uma coisa que muita gente não sabe é que os Inconfidentes Mineiros, um dos seus pedidos, um dos seus questionamentos, era exatamente um investimento na educação local, de forma a desenvolver as próprias colônias. Já a ideia de uma educação primária no Brasil imperial, ela envolvia ainda uma minoria, e não havia exatamente uma formação para professores. Provavelmente, quando você estuda a história de alguns escritores, como Euclides da Cunha, por exemplo, que ele foi professor do Pedro II, você vai ter muitos escritores, intelectuais, que eles eram engenheiros, que eles eram advogados, e eles atuaram em escolas. Então, você não tinha aquele curso formativo pensando para isso. Então, os professores, até mesmo aqueles que atuavam, eles deveriam atender a algumas premissas que alguns poderiam considerar como subjetivas, como a maioridade intelectual, a moralidade e a capacidade. E isso era uma coisa muito associada ao campo da sociedade daquela época. A primeira escola normal do Brasil, que ela vai ser exatamente direcionada para a formação de quadros, vai ser criada em 1835 em Niterói. E ela traz justamente a ideia de uma escola pensando para a formação de base. Mas na época do Brasil Imperial, nós vamos ter vários problemas. Por exemplo, você vai ter a responsabilidade das assembleias provinciais de desenvolver as verbas, você não tem a formação específica para professores, você tem uma educação
destinada a uma minoria, e você tem algumas condições obrigatórias para os professores que elas vão ser, de certa forma, um pouco subjetivas se nós olharmos pelos olhos de hoje. Ele tem que ter uma maioridade, uma certa idade, ele tem que ter uma avaliação de moralidade, se ele atende aos conceitos morais da época, e ele deve ter a capacidade, mas observando de uma maneira um pouco mais atenta, a gente observa que dizer quem vai atuar como professor seguindo esses critérios acaba sendo algo subjetivo. Por isso que, se nós olharmos bem, nós podemos fazer uma listagem pensando no sistema educacional brasileiro, no qual nós abordamos, por exemplo, o Brasil Imperial e a chegada da família imperial portuguesa, que poderia dizer que seria a primeira semente. Nós temos o início da República, no qual há uma experimentação e uma continuidade nos avanços educacionais e a criação de cursos de formação de professores, pensando exatamente na identidade do docente e da reflexão pedagógica, ou seja, uma pessoa que ela se forma para ser docente, e não uma pessoa que tem formação, por exemplo, é advogado, tem formação em língua inglesa e por isso ela também pode dar aula de língua portuguesa. Isso acaba tendo todo o impacto no sistema educacional. Pensando, por exemplo, a ideia de uma base sólida para o que no futuro seria educação superior, a ideia de uma democratização do conhecimento, a ideia de uma educação mais inclusiva, reflexiva e crítica. Então, quando nós olhamos mais adiante, intelectuais como Paulo Freire, Florestan Fernandes e outros, nós não podemos deixar de abordar que eles têm todo um passado. Muito do que eles desenvolveram na sua época é uma continuidade de uma série de propostas, premissas e aplicações que foram implementadas na sociedade brasileira paulatinamente, ok? Então, gente, agradeço a presença de vocês, espero que vocês aproveitem bem o conteúdo, leiam com atenção, ficaram com dúvida? Assistam novamente o vídeo, não deixem de participar, deixem seus comentários no fórum, comentem a atividade e a resposta dos seus colegas e nos vemos até a próxima aula, pessoal. Tudo bem? Tchau, tchau.